Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Manu Rockwell, o Manuel. Muito bem, vamos continuar uma conversinha que vocês estavam tendo com o professor Adriano na sala de aula, falando sobre a passagem do mito para a filosofia, o surgimento do pensamento racional. Muito bem! Gente, veja só como está o clima aqui. Chuvas, raios, né? Uma quase tempestade, neve, né? Veja só. Como nós explicamos hoje esses fenômenos naturais? Como nós explicamos hoje o surgimento ou a ocorrência da chuva, dos raios, das tempestades, da neve? Como nós explicamos isso hoje? Pois bem, a ciência, a inteligência do homem conseguiu ou consegue explicar de maneira racional todas essas coisas. Tudo isso hoje é explicado e vocês aprendem isso na aula de ciências, por exemplo. Né? Todos vocês têm acesso a essas explicações na aulinha de ciências. Muito bem, como nós já vimos isso anteriormente, isso nem sempre foi assim que aconteceu, né? Em algum momento da história da humanidade, o que explicava esses fenômenos eram os mitos, era a mitologia, ou seja, o ser humano ele se apoiava, ele acreditava em histórias míticas, em histórias fantasiosas, em histórias que envolviam as divindades, os deuses gregos que explicavam, por exemplo, por que estava chovendo, por que está relampeando, por que existe a neve, por que as pessoas nascem, por que as pessoas morrem, enfim. Todas eram explicações mitológicas. Né? Como vimos também já anteriormente, por exemplo, a explicação do fogo tinha uma origem mítica para os gregos, quando os mesmos acreditavam que a origem do fogo era através do semideus, o Prometeu, né, que roubou um pouquinho de fogo para dar para sua amada, uma mulher, né? E a partir daí, o fogo ele ficou de domínio também dos seres humanos. Muito bem. Então, vamos refletir mais um pouco sobre isso, né, que vocês já iniciaram a discussão, a partir de uma apresentaçãozinha, tá? Aqui do ladinho aqui vai aparecer uma apresentaçãozinha. Vamos lá, vamos ver aqui uma coisinha aqui que legal. Veja só. Muito bem, olha só. A filosofia surge, a filosofia ela tem início com quem? Com os chamados primeiros filósofos, né? Quem eram os primeiros filósofos, né? Quem foram os primeiros pensadores a recusar o pensamento mítico e assumir um pensamento mais racional sobre as coisas? Veja só, o que eles queriam, pois bem, vejam bem, o que eles queriam era explicar tudo o que existe, não através da mitologia, mas sim através da razão humana. O ser humano deveria ser capaz de explicar tudo o que está se passando, acontecendo, através da sua inteligência, sem precisar se utilizar do mito, ou seja, dizer da onde o fogo veio sem precisar recorrer ao mito de Prometeu acorrentado. Muito bem. Quem foram então os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos foram os pré-socráticos, ou então naturalistas, né? Esses pensadores, né, os pré-socráticos, os naturalistas, por que eles eram assim chamados? Porque eles vieram antes de Sócrates, por isso pré-socráticos, eles vêm antes de Sócrates. Quem foi Sócrates? Sócrates foi um pensador que nós vamos ver mais nas aulas futuras, né? Foi o grande filósofo, conhecido como pai da filosofia ocidental, né? Muito bem. Ou então naturalistas. Por quê? Porque eles queriam entender a natureza. Eles queriam entender a natureza, o funcionamento da natureza. Por que chove, porque de onde é que vem os raios, por que tem neve, existe a neve, né? Ele queria entender as coisas da natureza que eram explicadas até então pelos mitos. E eles queriam explicar através de explicações racionais.
de onde eles vieram, esses primeiros filósofos, os pré-socráticos? Vejam só, eles vieram das colônias gregas, principalmente na Ásia Menor, né? Então, se vocês imaginarem, pegarem o mapa mundi, vocês vão ver que ali no sul da Europa, né, existe a Itália, que é aquela bota, né? Naquela bota, assim, do lado da Itália, nós vamos ter uma península ali que é a Grécia. A Grécia é ali, né? Então, na Grécia, no sul da Itália, onde hoje temos a Turquia, né? Ali é nessa região, tá, do Mar Mediterrâneo que vai ocorrer o surgimento da filosofia através dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles habitavam, era um número muito grande de pensadores, eles habitavam essa região ali, da Grécia, sul da Itália e onde hoje também é a Turquia. Tá? O que eles fizeram, então, especificamente? Né? Eles se afastaram das explicações míticas e se dedicaram a investigar a natureza de forma racional, ou seja, eles acreditavam, né, que o ser humano tinha a capacidade de explicar as coisas sem precisar recorrer aos deuses, aos mitos. Eles acreditavam que o ser humano tinha capacidade de explicar por que chove, como teve, né? Ao entender que ocorre a evaporação da água da superfície terrestre, dos mares, dos lagos, dos rios, né? Evapora, chega lá, condensa, forma as nuvens e depois precipita em forma de chuva. Na época dos mitos, não. Era porque a deusa estava chorando, a deusa tal estava chorando e suas lágrimas, né? Os raios eram porque o deus tal estava brabo e estava jogando fogo sobre a humanidade. Enfim, essa era a explicação mitológica. Os pré-socráticos recusavam essa explicação e buscavam explicações racionais. O que eles queriam, no fundo, era compreender a natureza sem utilizar-se das explicações míticas. Compreender a natureza sem precisar utilizar dos mitos, utilizar-se dos deuses para isso. Era essa a intenção dos filósofos pré-socráticos. Né? Seguindo, a filosofia, então, ela acaba sendo a descoberta da natureza. Tá? Por quê? Então aqui nós vamos ver algum termo grego, tá? Physis, tá? Os pré-socráticos, eles tinham como centro, o principal ponto da reflexão deles, do pensamento dele, era a physis. O que é a physis? Ora, pois, a physis significa natureza, tá? A natureza, physis é natureza, em grego, tá? A palavra physis significa natureza. Então, o estudo deles, eles queriam entender a natureza, como os elementos da natureza, como os fenômenos naturais acontecem, por que acontecem, como acontecem, quando acontecem, enfim, era isso que eles queriam entender. Eles partiam, então, as suas investigações para compreender, para uma compreensão a respeito da natureza, e essa compreensão deles, esses estudos que eles faziam, começou a alterar a compreensão que se tinha, tá? E começou a ficar mais próximo do que nós entendemos hoje. Veja só, existia a explicação mítica e existe a explicação atual, científica sobre as coisas, né? Aqui no meio fica a explicação dos pré-socráticos, ou seja, ele se distancia da explicação mítica, mas fica muito próximo daquilo que nós entendemos hoje como sendo ciência, né? Obviamente que eles não tinham os elementos. Hoje o ser humano ele consegue prever, né? Os cientistas eles conseguem através dos estudos saber quando que um tornado vai chegar, quando que uma tempestade muito forte vai acontecer, né? Naquela época eles não tinham isso, a ciência não era tão avançada, eles tinham os elementos muito rudimentares, muito rústicos, né? Mas era essa a tentativa deles. Os elementos sobrenaturais e místicos que caracterizavam os mitos dão espaço às ideias de que aquilo que nos cerca é natural e pode ser investigado. Ou seja, se está chovendo, os pré-socráticos dizem, se chove não é por vontade dos deuses, é porque existe alguma coisa aqui na natureza que pode explicar a chuva,
que pode explicar o raio, que pode explicar a neve. Não preciso recorrer aos deuses para explicar isso. Ou seja, com os pré-socráticos nasce o que hoje nós entendemos por ciência. Através do pensamento pré-socrático é que começa a surgir as ciências, né? A biologia, a física, a química, né? Começa a se estudar a natureza, os porquê das coisas acontecerem, sem precisar explicar através da mitologia. Então vejam só, nós também, como nós já havíamos falado anteriormente, quando nós, cada um de nós, né, éramos lá pequenininhos, nós acreditávamos em muitas histórias assim, muito fantasiosas, muito míticas, que a partir do momento em que nós fomos tendo a capacidade de pensar, nós fomos desacreditando, nós fomos deixando de lado essas explicações e fomos acreditando ou fomos formando respostas para aquilo que nós não compreendíamos. A filosofia grega, os pré-socráticos, aconteceu isso, ou seja, eles começaram a se dar conta que aquelas explicações míticas não eram suficientes, né? Não davam conta de tudo aquilo que eles poderiam saber. O ser humano ele pode pensar, ir além daquilo que os mitos afirmam ser a verdade. Então eles abandonam a mitologia e começam a buscar explicações racionais sobre tudo. Mas veja, é porque o ser humano tem curiosidade, e isso é muito importante, hein? Anotem aí. A curiosidade do ser humano fez com que ele saísse das explicações míticas e começasse a buscar explicações mais racionais, mais filosóficas sobre as coisas que existem. O ser humano é curioso, o ser humano ele busca sempre conhecer mais as coisas, ele não fica contente com qualquer resposta. E a filosofia ela quer isso. Ela quer que as pessoas não se contentem com qualquer resposta. A filosofia busca explicações mais racionais sobre tudo. Ok, galera? Um grande abraço para todos. Até nosso próximo encontro. Valeu? Um grande abraço do professor Manu Roque El.